Fala aí, rapaziada do nosso canal Lances Inéditos, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer aí as últimas notícias do Corinthians. Corinthians que perdeu para o Ituano por 1-0 lá em Itu. E uma realidade tem que ser dita, pessoal. A torcida corintiana está perdendo a paciência com Yuri Alberto. A torcida já não aguenta mais as partidas ruins que ele vem fazendo. É uma partida ruim atrás da outra. E a torcida pede reforços de uma forma urgente, né? Principalmente um atacante, pessoal. O Corinthians precisa de um atacante para chegar e vestir a camisa 9. Fala-se aí no Pedro Raul, e que seja o Pedro Raul. Uma coisa é certa, ser pior do que o Yuri Alberto hoje tá difícil. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Timão, você encontra aqui no nosso canal Lances Inéditos. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Corintianos, inclusive até com a viagem que os dirigentes do Corinthians farão na próxima semana, mas tudo isso acabou ficando em segundo plano depois da derrota, não é, Lili? E depois do Cássio falar aquilo que todo corintiano tem vontade de dizer, Lili. Isso mesmo, Bruno. Beijo pra você, pra Mari, amigos do estúdio, fãs de esportes. Bom, uma derrota é sempre amarga, né? Foi o reencontro do Corinthians com o Ituano, depois do Ituano eliminar o Corinthians no Paulistão do ano passado nos pênaltis aqui na Neoquímica Arena. Aí o Ituano acaba quebrando esse tabu também de nunca ter vencido o Corinthians lá em Itu, e isso acabou acontecendo no finalzinho da partida. É compreensível nesse começo de campeonato, né? Muitas oscilações, até mesmo dos times grandes, mas quem dera se os problemas do Corinthians fossem apenas ali dentro das quatro linhas, né? A gente sabe que se estende também a jogadores que iriam ficar, já foram embora, a dúvida se vai voltar ou não, com quem o Mano Menezes pode contar, enfim, né? Nesse campeonato paulista, por isso que essa derrota foi bem dura, ainda mais com as declarações aí do Cássio ao final da partida. E eu vi que vocês citaram o Yuri Alberto, né? No momento da substituição, quando sai o Yuri Alberto e entra o Wesley, os torcedores do Corinthians comemoraram a saída do camisa 9. Ele saiu bem irritado, parecia bem chateado, não chegou a nem cumprimentar os colegas ali, e os torcedores comemoraram quando ele deixou o campo. Novamente, Yuri Alberto não conseguiu marcar, acabou desperdiçando algumas chances que teve ao longo da partida, e o torcedor vem perdendo a paciência com o atacante. É por isso que essa derrota acabou sendo bem amarga ali para o torcedor corintiano, que está, parece que, revivendo um pouco ainda de 2023, né? A história vem se arrastando, a diretoria pede calma, que as coisas vão se acertar, que os reforços vão chegando aos poucos, né? Como você falou ontem, eu citei que semana que vem eles vão para a Europa buscar mais 2 novos reforços. Mas enfim, falando da partida de ontem, o torcedor ficou sim muito decepcionado, e tudo que o Cássio falou ao final do jogo reflete também o que o torcedor corintiano vem sentindo, e aquela dúvida, a incerteza de como será esse Corinthians ao longo do Paulistão. O Corinthians que era líder do Grupo C com 3 pontos, agora empata ali com o RB Bragantino, que acabou vencendo a Portuguesa. Então, RB Bragantino em primeiro, Corinthians em segundo, mas ambos com 3 pontos. É só o início, mas é claro que o torcedor já vem fazendo duras cobranças, né? Porque gato escaldado tem medo de água fria, porque no ano passado o corintiano sofreu muito. Então, é claro que nessa temporada as cobranças vão chegar em breve, amigos. E aí, Lili, a gente tá vendo que as cobranças, elas já existem, como você destacava. E o Romero, que ontem a gente viu até, né, Mário Pereira, teve até chances, fez um gol que depois foi corretamente anulado, mas quando ele marca, e marcou gols importantes na reta final do Brasileiro no ano passado. Lembra que ele contra o Grêmio, Prats? Sim. Foi fundamental, né? E aí, quando ele marca, o Corinthians consegue vencer, pelo menos o retrospecto é bom, 72% de aproveitamento. Quando ele não faz, o Corinthians perde. E a perspectiva para o Corinthians, né? Acho que mais do que essa questão aí da tabela, de classificação, de liderança do grupo que a Lili falava, a questão não é nem essa, né? É a perspectiva que o corintiano vai tendo nesse início de temporada, Mari. Exatamente. Assim, o corintiano, ele já sabia que o início de ano seria difícil, porque teve reformulação de elenco, assumindo nova diretoria, passando por processos, né, de mudança interna e externa. Mas as coisas conseguiram se complicar ainda mais, né? Acho que de tudo que a gente vem falando na semana, tudo que vem acontecendo nas últimas semanas, de anúncios de reforços que não permanecem, o Mano já contando com jogadores, perdendo peças já
em pré-estreia, né? No caso do Veríssimo, isso foi se complicando, porque o Corinthians, dentro de campo, ele já teria dificuldades. Isso é fato, né? Todo time que passa por uma reformulação e inicia um novo trabalho, é o Mano à frente, mais uma temporada, mas ainda assim com outras peças, precisando, né, desse conjunto para dar liga, isso leva um tempo, isso é normal. Jogador vindo de fora, adaptação, isso seria normal. Mas está mais para o Corinthians, né? O Corinthians não está conseguindo ter paz ou dar paz para o Mano Menezes trabalhar. E nem peças. Então, fica mais difícil ainda, porque ele já vira o ano com o seu principal atacante, o seu centroavante ali, né? O Yuri Alberto, não numa boa fase, não é que ele recuperou, né? Então, teria essa credibilidade. Não, ele vira o ano ainda nessa má fase e isso vai complicando, porque o Corinthians perde, por exemplo, um cara cerebral do time, Renato Augusto, que poderia contribuir, ele já não tem esse meio-campista criativo, o jogo já não passa por dentro, ele fica muito refém dessas bolas pelos lados. E aí, quando você tenta alimentar o cara lá da frente, quando a bola chega nele, ele não está com tranquilidade para definição. Então, o Corinthians consegue 15 finalizações ontem, só 2 no alvo, e ainda assim não tem esse aproveitamento. Eu acho que é aquela conversa, né, Pratos? Tudo a gente fala sobre contexto. Você pensa assim, um time qualquer que seja, está passando um processo de reformulação. Perder na segunda rodada do estadual não é o fim do mundo. Também não acho. A gente vai conversar sobre o Atlético, que perdeu na estreia do estadual. Reformulou, perdeu no segundo jogo do estadual, faz parte, processo. Agora, você coloca dentro do contexto de um Corinthians que faz uma reformulação, de situações vexatórias que o torcedor acaba sendo exposto, que o clube acaba sendo exposto, cobrança em cima de diretoria, jogadores, e aí perde. Aí a derrota acaba tendo uma outra conotação na avaliação, né, Prato? Quase que valida o momento, né? Exato, Claro. Explica, né? É aquela história da perspectiva preocupa mais que o momento, né? O momento, tô com a Mari em relação a uma estreia na vitória, um jogo complicado contra o Guarani, a derrota para o Ituano em Itu. Claro que ninguém vai achar derrota normal, vai achar bom, não, mas tá tudo dentro de um pacote, de um contexto. Daqui a pouco tem clássico, o clássico tem um peso diferente na primeira fase. O Corinthians tende a se classificar, apesar de ter uma chave difícil para jogar no Paulista. Agora, a perspectiva preocupa, né? Porque a gente tem visto que a diretoria bate muita cabeça. Isso, bem ou mal, afeta o trabalho dentro de campo também, porque você treina com um time até um dia e em cima da hora talvez não conte com alguém que jogaria ou espera alguém que pudesse jogar e já está no clube há algum tempo e não pode jogar ainda, sabe-se lá quando vai jogar. Se prepara o time de um jeito e tende quase que em cima da hora colocar um time de outra maneira. E isso tem uma influência, isso tem um peso, né? Agora, em relação à derrota de ontem em Itu, eu acho que a preocupação do corintiano não é com o resultado de ontem apenas. É o que eu posso esperar desse time, o que virá daqui em diante. Isso eu acho que traz mais dúvidas do que o time ter perdido no interior ontem. E um peso que a própria diretoria, um holofote que a diretoria coloca em cima do time do Mano, né? Porque o Mano até ele fala, vou pegar a aspa direitinho aqui, ele fala na entrevista coletiva sobre, cara, já começa com a pressão em cima do Corinthians. Jogar no Corinthians é diferente e tal, mas o ano já começa com as atenções viradas. Você abriu falando. O Corinthians tem garantido o entretenimento ou assunto pra gente desde a reta final do ano passado, com eleição até agora. Se fosse um ambiente normal, a gente poderia até achar alguns pontos para elogiar. Como o Romero foi bem no ano passado e vai se mostrando que pode ser positivo nesse ano. Até o Félix Torres. O Raniel é um jogador que tem valor, sem dúvida alguma. Não, num contexto normal, né? Você até poderia pegar esses pontos para falar, poxa, o Corinthians vai evoluir a partir daí. Só que, né, diante de toda essa confusão, do caso do Mateuzinho, do caso do 20 milhões para cá, 20 milhões para lá, o Garro, né, agora a Lili trouxe a informação que pagou, mas agora tem que pagar uma parte ali de impostos. Enfim, nesse contexto todo, o resultado só tumultua ainda mais o ambiente, Lili. Exatamente, porque se ficar só dentro ali das 4 linhas, ou se o Mano pudesse ter pelo menos todos os jogadores à disposição. Ontem o Mano tinha 9 jogadores ali no banco de reservas, 2 a 3 jogadores do Sub-17. Ele não podia nem contar com os meninos que estão disputando, que disputam hoje a final da Copinha. Então, ele não tinha opções. E aí, quando o Cássio fala ao final da partida de que um volante não pode jogar como zagueiro, ser improvisado ali, a não ser que ele tenha essas duas disponibilidades
possibilidade, tenha sido treinado anteriormente. O Mano colocou porque ele realmente não tinha opções, porque o Gustavo Henrique ainda está fazendo reforço muscular, o Raul Gustavo chegou com dores musculares, ainda não está pronto para jogar, então ele precisou colocar o Iago do Sub-17, Iago que é volante, e o Ranieri foi recuado ali como zagueiro, ou seja, ele está tentando se virar com o que ele tem. Uma hora isso não vai dar mais certo, e aí ele também, como o torcedor vive com a incerteza do amanhã, quem chega, quem sai, quem volta, é a mesma coisa o Mano Menezes, que não tem esses jogadores à disposição e que a própria entrevista dele ontem na coletiva de imprensa deu para demonstrar que isso está irritando um pouco o treinador por não ter essas opções que ele possa usar ao longo da partida para de fato dar uma cara para esse Corinthians, né? Como vocês falaram, o problema não foi o resultado de ontem, é o que irá acontecer amanhã e contra o São Bernardo e no clássico semana que vem contra o São Paulo. O que esperar desse Corinthians? Então essa é a incerteza do torcedor. Acho que assim, também, o famoso torcedores calma. Não quer dizer que janeiro sendo ruim, conturbado, a temporada está perdida. Com você. Pode agora, vai chegar um diretor executivo de futebol, organizar as coisas, profissionalizar, o presidente pegar o jeito ali daqui 1, 2 meses e as coisas acontecerem, contratar e as coisas acontecerem para o Corinthians. Só que nesse momento me chama muito a atenção, Mari, ontem quando eu abri o grupo aqui que a gente tem da ESPN, e aí eu vi a Lili mandando os vídeos e tal, e eu falei, gente, mas 23 de janeiro? E aí tem o Cássio já falando e, não quero colocar a situação ruim para a diretoria, mas precisa. O volante não pode entrar de zagueiro, ou seja, nós estamos falando de 2 jogos, já com o Cássio tendo que, eu já estou me posicionando, já estou falando, ele já fez isso. É que para nós são 2 jogos, né? Para ele já é a pré-temporada. Já a é temporada o interno, passada também, né? Exatamente. Então, Já assim, foi um sufoco, né? Então, assim, e isso é um ponto a se levantar, porque o Cássio, se eu não me engano, ele vai para a 13ª temporada no Corinthians, né? 2011, né? 2011 para 12, né? Que ele chega. É um cara que tem muita história, é um ídolo, é um cara que viveu as maiores glórias do clube, né? Ele chegando perto do fim de carreira e passando por esse momento, o Corinthians ele vai minando os seus ídolos. Dessa maneira. Porque você vai sobrecarregando o Cássio temporada após temporada. Assim, o ano passado já foi assim. Já foi o Cássio muito exposto. E é um baita goleiro, dando conta do recado. Como aconteceu com o Fábio Santos, como aconteceu Exatamente. com o Gil, como também acontece com o Fagner Renato, agora. Então você vai minando os seus ídolos. Porque você não vai dando suporte para as coisas acontecerem da maneira como elas têm que acontecer, naturalmente, né? O goleiro está lá para defender, é óbvio. Mas é um time como um todo. Então, o Cássio, ele vem nessa figura, mas é muito claro que não são só 2 jogos para ele estar falando isso. Não foi o jogo do Ituano que o Corinthians perdeu, que tinha a possibilidade de ganhar. É um Cássio que ele demonstra estar já quase que saturado com o momento do Corinthians, o momento que não é de hoje, o momento que vem da temporada passada. E se a gente voltar mais um pouquinho, né, temporadas atrás. Se não fosse o Cássio no ano passado, talvez o Corinthians não estivesse na Série A agora nessa temporada, né, Mari? Não, imagina o Cássio lá de bobeira na casa dele, liga a TV também e vê, poxa, Corinthians envolvido naquilo, abre as redes sociais dele, Corinthians não sei o quê, pressão, o cara já sabe. O Cássio foi ameaçado por torcida, o Cássio foi na delegacia fazer boletim de ocorrência, o Cássio teve a família ameaçada, então assim... O cara olha pra isso e ele fala, cara, isso vai explodir na gente. Eu preciso que esses caras façam o trabalho, né, Prates? Pra, pelo amor de Deus, isso não pode respingar na gente, porque aí bagunça na diretoria, respinga na pressão do torcedor em cima do jogador, que é a ponta ali do que aparece. No caso do Cássio, não é só nele, né, como atleta, mas ele é alguém que sente o clube. Que tem tamanho, né? Que tem tamanho e que fala pelo clube. É bom a gente pontuar que é possível corrigir essa rota. É uma segunda rodada, é claro que é um começo muito conturbado, fora de campo, dentro de campo, o time ainda está procurando uma cara mesmo, o time está querendo passar algum recado um pouco melhor para a torcida. Agora, é uma segunda rodada de Paulista. É claro que, muitas vezes, alguns recados, e esse recado do Cássio, que é um recado de alguém que tem um tamanho que o Cássio tem no Corinthians, é um recado que ganha um corpo muito grande, uma grande repercussão, mas é muito mais um recado como um alerta do que, não, vai ser assim sempre, entendeu? Exato. É um recado assim, olha, não está legal agora. Agora, tem tudo para melhorar, tem condição de melhorar, a diretoria pode se acertar. Tem tudo também não. Tem muita possibilidade de melhorar, Bruno. Eu acho que assim... É possível, mas não tem tudo. É possível melhorar. Tem gente para entrar no time ainda, é que sabe-se lá quando vai entrar. Eu acho que o time, mesmo com limitações de elenco para Campeonato Paulista, tem condição de jogar melhor, de render mais, mesmo com esses jogadores. Sim. Digamos que não chegue ninguém pro Paulista. É um time que pode jogar melhor do que jogou. Agora, nós temos um retrato de 2 jogos apenas. Então, acho que o Cássio falou muito mais como alguém para alertar
do que alguém como, não, vai ser do jeito que está agora aqui até o final do ano. Não, agora, tem coisa para acontecer. Acontece. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí a derrota do Corinthians para o Ituano. Agora é levantar a cabeça e focar na próxima partida do Paulista. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Lances Inéditos.